Bem. Sérgio Luiz Barroso, do Andes Nacional, muito obrigada, Sérgio, pela sua vinda, tá? Luciana Henrique da Silva, muito obrigada, que representa a Regional Pantanal do Andes. Ana Maria Halber, a nossa vice-presidente do Sindicato do Sinto-Emes, né? Técnicos da Educação Superior, obrigada, Ana. Edgar Alves Martins, do Sindicato dos Bancários, muito obrigada. Silvana Castelão, uma das lideranças do movimento. Cadê a Silvana? Obrigada, Silvana. Valderi Garcia, também liderança, aqui colocado, obrigada. Vinícius de Oliveira Ribeiro, representante da reitoria da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Vereador Elias Ixi de Matos, o nosso vereador aqui presente, muito obrigada, vereador. Vereador Frank, o outro, não sei como é que é o nome, não sei ler. Bom, Schwarz, Frank, muito obrigada pela presença. Tiago Coelho, do Sintede. Rômulo Carneiro, advogado, presente. Nicole Moraes, advogada. Muito bem, gente. Nós vamos iniciar agora um pouco sobre, falar um pouquinho sobre esse processo eleitoral e chamarmos, né, as pessoas para tomar posse, tá bom? Então, essa eleição foi realizada no dia 27 de agosto, né? E teve uma participação de 285 votantes, né? Com a participação histórica de 73% dos filiados, né? Que é composto por 395 pessoas, dos quais 171 votos recebeu a chapa Autonomia Sindical e Coletividade, considerada eleita para conduzir a Duemes no período de 2025 a 2027, ou seja, com mandato de 2 anos, tá? A chapa renovada, a Duemes renovada independente, recebeu 102 votos, né? E durante o período, a campanha, né? O período anterior foi um período pelo menos observado pela comissão eleitoral. A campanha foi uma campanha bonita, no qual as pessoas, os sindicalizados da Duemes puderam participar, mandar o seu recado, né? E aí nós convocamos essa assembleia com a seguinte ordem do dia: dar posse à chapa eleita, autonomia sindical e coletividade e respectiva diretoria executiva para o mandato referente ao biênio 2025 ao 2027, né? E outras deliberações que se jogar necessário, tá? E aí, essa diretoria executiva, a gente vai agora chamar, né? Tá aqui? Para que a gente possa compor e fazer o ato de posse. É? Bom, a gente tem aqui o termo de posse, nós vamos ler. Dourados, 3/9/2025. Cíntia de Barros Mansur, secretária-geral da Adjunta Governativa, no exercício extraordinário da presidência da ADUEMES,
formaliza o presente termo de posse por força da vacância definitiva dos cargos de presidente e vice-presidente, que renunciaram no dia 2/12 de 2024, com efeito de dissolução imediata da diretoria, cujo mandato se encerraria no dia 9/12 de 2025. Em ato contínuo, a renúncia, as eleições foram convocadas e a comissão eleitoral para a coordenação do processo eleitoral foi composta, em conformidade com o parágrafo único do artigo 41 do Regimento da ADUEMS. Duas chapas foram homologadas e concorreram ao pleito, sob nominatas Autonomia Sindical e Coletividade e a ADUEMS Renovada Independente, sendo eleita a chapa Autonomia Sindical e Coletividade no dia 27/8 de 2025, por escrutínio secreto e voto presencial em cédulas de papel, em todas as unidades da UEMS, totalizando 285 votos depositados em urna, dos quais 171 foram escrutinados a favor da chapa Autonomia Sindical e Coletividade, 110 votos para a chapa do EMS, Renovada Independente, e 4 votos nulos. O mandato da diretoria, ora empossada, tem início aos 3 dias do mês de setembro de 2025, com duração de 2 anos, finalizando seu exercício no dia 2 de setembro de 2027. A posse e transferência de cargos realizada nesta sessão da Assembleia Geral da ADUEMS, convocada para essa finalidade, ocorre de acordo com o artigo 23 do Regimento da ADUEMS, sessão sindical, sendo presidente Marcelo Salles Batarci, vice-presidente Érica Porcelli Alanis, tesoureiro Alberni Alves Ferreira, secretário-geral Volmir Cardoso Pereira, tesoureira adjunta Cássia Barbosa Reis. Para os cargos de diretores de relações sindicais das unidades universitárias, os nomes são Nedina Roseli Martins Stai, Amambai, Afrânio José Soriano Soares, Aquidauana, Vanessa Ferretti, Campo Grande, Éder Pereira Neves, Cacilândia, Miriam Xavier, Dourados, André Molina, Neto e Vinhema, Gleice Quintino Leal, Jardim, Rosane Toeb, Zen, Maracaju, Vanessa Pedrancini, Mundo Novo, Cecília do Nascimento, Naviraí, José Felice, Nova Andradina, Lucélia Guimarães, Paranaíba, Paranaíba. Lucélia Guimarães, Paranaíba, Olga Matsuno Coxim. Concluídas as formalidades de posse nessa Assembleia, o exercício do mandato tem início imediato, com a assinatura dos membros da diretoria. Senhor Marcelo Salles Bartassi, por favor, vamos assinar. Quantas vezes? Assinando só, depois a gente assina o resto. Senhora Érica Porcelli Alanis. Senhor Alberni Alves Ferreira. Senhor Volmir Cardoso Pereira.
E a senhora Cássia Barbosa Reis, tesoureira adjunta. Ai, quero parabenizar a nova diretoria eleita e empossada, né? Agora nós teremos dois momentos que são importantes. Em primeiro lugar, a diretoria, a eleição do Conselho Fiscal. Para isso, quero convidar o presidente da ADUEM, senhor Marcelo, para compor a mesa. Você fica junto. Acho que você fica, Cintia. Você fica. Senta aqui, Marcelo. Obrigado. Tá. Deixa eu falar uma coisa. Cilândia, você falou com a Cilândia? Falei. Eu lembro que eu falei o Éder, sim. Lembro? Éder Pereira Neves. Falei sim. Isso. Eu me lembro que eu falei. Gente, aí a gente conversou um pouco e aí nós decidimos que faremos a eleição do Conselho Fiscal nesse momento e logo em seguida uma mesa política, tá certo? Sim. Sim? Eu acho que Sim. conversar com o Paulo e se eles, eu acho que eles têm que renunciar para. Tá. Já acabou, né? Também. Isso. Podemos? A gente tem que ver os candidatos ao Conselho Fiscal. Mas- Já peguei a caneta. Isso, Conselho Fiscal. isso. Então as pessoas têm que se. Se temos alguns candidatos aqui que se prontifiquem ao Conselho Fiscal. Oi? Oswaldo. Zanforlim. Zanforlim. João Mianucci. Sidney. Rodrigo. São cinco candidatos, 3 vagas, né? Isso? Paulo, sou homem. Hã? Não vai dia de voto, né? Ah, 3 vagas e um saco. são 3 vagas e um suplente. Pessoal, com licença, Campo Grande tem uma candidatura aqui. Professor Lucas se candidata também. Campo Grande? Isso. Professor Lucas se candidata ao Conselho Fiscal aqui em Campo Grande. Ok. 6, então, candidatos? Né? Mas quantos candidatos? 6 vagas. 6 candidatos. Isso. Põe, Cíntia. Uma mulher, Cíntia. 7. Você também, Cíntia? Muito bem. Você quer, Cíntia? A Cíntia. Cíntia com Y está perguntando. É só trocar o I. Oi. A gente já vai fazer isso.
Ok? Eu vou apresentar os nomes, eu não tenho o sobrenome das pessoas aqui. Eu vou apresentar, as pessoas se levantam para que a gente possa todo mundo visualizar e saber quem é. Professor Rodrigo. Isso. Nossa, eu não estou enxergando nada. Oswaldo, professor Oswaldo. Ah, tá. Já estou aparecendo. Aqui. Repete só quem é o Rodrigo. Eu. O curso você é, unidade, tá? Oi, oi. Então, solicitação apresentando na câmera. Oi, sou o professor Rodrigo. Então, me coloco à disposição para participar do Conselho Fiscal. Sou do curso de Ciências Contábeis da unidade de Ponta Porã. Professor Oswaldo. Oi, sou Oswaldo Jacques, sou do curso de Ciência da Computação e me candidato ao Conselho Fiscal. Conto com vocês. Professor Zanforli. Eu sou o professor Zanforlin. Eu dei aula aqui na UEM, na Ciência da Computação, na Engenharia, dei aula em Glória de Dourados. Agora estou aposentado. E eu quero que vocês... Professor João Mianucci. Sou o professor João Mianucci, daqui da Unidade de Dourados, do curso de Ciências Biológicas, licenciatura e bacharelado. Professor Sidney. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Sidney, sou professor do curso de Ciências Biológicas e do PGRN e fui membro da Junta Governativa durante os últimos 3 meses. Obrigado. Professor Lucas, de Campo Grande. Olá, eu não sei se vocês conseguem me Mais escutar. distante um pouquinho, Lucas. Isso. Olá, conseguem me escutar? Sim. Ok, eu sou o professor Lucas, dos cursos de Letras e Fonoaudiologia, aqui de Campo Grande, e me coloco à disposição. E professora Cíntia. Parece, né? Boa tarde, eu sou a professora Cíntia, do curso de Ciências Biológicas daqui de Dourados também, e também compus a Junta Governativa e me disponho a participar do... Meu Deus, fugiu. Conselho Fiscal. Gente, nós vamos colocar em votação. São 4 vagas, 3 titulares ou melhor, 5 vagas, 3 titulares e 2 suplentes. Então, o que que a mesa entende? Que pelo voto simples, quem for mais votado vai para titular, os menos votados ficam para suplente. Pode ser? Entendido dessa forma? Tá certo. Então, vamos começar
obedecendo a ordem de apresentação, tá? Uma questão, Professor. uma dúvida, Bartô, aqui. Oi? O pessoal está com dúvida sobre se pode votar em mais de um candidato. Sim, né? Pode votar até fechar as 5 vagas, né? Pode votar em mais de um candidato, ok? Ok. Isso. As pessoas que estão nas unidades, coloquem o nome do professor e escreva quantos votos receberam, pode ser? Entendido assim? Muito bem, obrigada. Agora, em regime de votação, professor Rodrigo. Nas unidades. Ponta Porã, quantos votos para o professor Rodrigo, por favor? 1. Ok. 7 votos? 8 votos, isso? Em regime de votação, professor Oswaldo. As unidades, escrevam no chat, por favor. Não? Tá. Quantos votos? Bartô, é possível ir falando quantos votos cada candidato tem recebido no total? Eu estou falando, isso. Professor Oswaldo, 12 votos. Professor Rodrigo, 8 votos. Tá? Agora, professor em regime de votação, professor Zanforli. Pode. Vinte e nove. 30 com ele, que ele acabou de levantar. Ah, já estava. Ah, já. Professor Zanforlin, 29 votos encadourados. Nas unidades? Maracaju, 1. Ok. Paranaíba, 1. Campo Grande, 7 votos. Ok. Ok? Quantos? 38. Professor Zanforlin, 38 votos. Cacilândia, mais 2 votos. 40 votos. Ok? Todas as unidades votaram? Ok. Professor João Mianucci, em regime de votação. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nas unidades, 1, 2, Mundo Novo, 1.
Cacilândia, 2. Ivinhema, 1. Campo Grande, 8. Professor João Mianucci, 45 votos. Professor Sidney. Quatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Campo Grande, professor Sidney, 25 votos. Dourados, desculpa, ato falho. Jardim, 1. Naviraí, 2. Maracaju, 1. Campo Grande, 8. Cacilândia, 2. Iviema, 1. Mundo Novo, 1. 37. Isso. 39. 40, 41. Isso. Professor Sidney, 41 votos. Professor Lucas, de Campo Grande. Em regime de votação. Três, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Professor Lucas, 17 em Dourados. 8 em Campo Grande. 1 em Mundo Novo. 1 em Maracaju. 2 em Cacilândia. Vinte e nove. Professor Lucas, 29 votos. Professora Cíntia Mansur. Cadê o nome das autoridades? Daqui. Onde? Eu vou precisar. Tá. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Dourados, professora Cíntia, 32. Jardim, 1. Campo Grande, 8. Naviraí, 2. Mundo Novo, 1. Iviema, 1. Maracaju, 1. Cacilândia, 2. Professora Cíntia, 48 votos. Agora, em ordem de votos recebidos. Professora Cíntia Mansur, 48 votos. Professor João Mianucci, 45 votos. Professor Sidney, 41 votos.
Professor Zanforlin, 40 votos. Professor Lucas, 28 votos. Professor Oswaldo, 12 votos. E professor Rodrigo, 8 votos. Estão eleitos para a vaga de 3 titulares: professora Cíntia Mansur, professor João Mianucci e professor Sidney. 2 suplentes. Suplente. Primeiro suplente, professor Zanfolin. Segundo suplente, professor Lucas. Parabéns aos eleitos. Essa comissão eleitoral encerra aqui os trabalhos da mesa. A gente passa a presidência da mesa para o presidente eleito, para a nova composição da mesa e os direcionamentos que se fizerem necessários. Parabéns, professor Marcelo. Tá, mas a gente já agora? Agora. E não esqueci. Gente, a nossa ajudante aqui está pedindo para a gente tirar uma foto oficial da diretoria que aqui está e do Conselho Fiscal. Agora, né, Graça? Isso. Uma placa? Ah, tá certo. O vereador Elias. Ah, tá aqui, tá ali. Tá aqui. Isso. As 5 pessoas que tomaram posse aqui na frente, por gentileza. Érica, Volmir, Alberni, Marcelo. Vem, Volmir. Aqui, né? Aqui. Para foto oficial. Tá. Érica. Vamos ver. Fica aqui, ó.
Quebrando o protocolo um pouco, permaneçam aí. O vereador Elias quer entregar uma placa para a diretoria eleita, tá? E o Franklin para a diretoria eleita. Querem falar? Ixi, né? Vereador, pode falar aqui. Está registrado. Acho que é uma satisfação grande a gente vir aqui nesse momento histórico aqui dos professores, né, da universidade, né, um momento né, que celebra a democracia daqui do movimento do EMES, né? E eu e o Frank estamos aqui, né, junto com tantos outros convidados aqui, vem para prestigiar esse momento. Sabemos que o papel do sindicato, da associação, na organização dos trabalhadores, trabalhar por melhores condições de trabalho, por carreira, né, salários, né, e para que a gente possa alcançar o nosso objetivo, que é dado como a nossa missão, que é ter qualidade na educação, né, no caso da educação superior, né, que é um conjunto é esse conjunto de a educação superior, médio, básico, né, que é o fundo, que é a educação do nosso país. E a população espera de nós, também enquanto agentes políticos, né, e da sociedade, no caso do sindicato e dos professores, que a gente possa entregar o melhor para a nossa sociedade. O futuro de uma pátria, de um país, depende da educação. E vocês né, fazem parte, né, são os professores e professoras, e nós sabemos, né, e todo mundo sabe, né, da importância de valorizar esses profissionais, né? A finalidade maior não é valorizar os profissionais da educação para que possa entregar o melhor para a nossa sociedade. Eu acho que esse é o papel. Parabéns, Marcelo, parabéns a toda a diretoria, né? Também a reitoria, né? E a importância da universidade para a nossa cidade, para o nosso estado. O desenvolvimento do nosso estado é fundamental. A gente vê aqui tanta gente, tantas cidades, né? Acho que é a universidade que está na maioria das cidades do nosso estado, e com certeza vocês que fazem tudo isso acontecer. Então, parabéns a todos, contem com a gente, contem comigo, com o Frank na Câmara, 21 vereadores lá, né, nessa empreitada, nessa missão que vocês enfrentam com bastante maestria. Parabéns. Parabéns. Pessoal, nós vamos compor uma mesa aqui, agora, terminando a assembleia, né? Agora vamos fazer uma... Obrigado, Tunis. Isso. Então, Oi, professor Vinícius, pró-reitor da UEMS, professora Érica, tá.
Volmir já está cortando a minha fala, falou que é só 4 minutos. Volmir vai compor aqui também? Queria chamar também o professor Sérgio, do Andes Nacional, direção do Andes Nacional. Professora Luciana, representando o Andes Pantanal. Quer compor também? O Sinta UEMS, a Ana. Vem aqui também, Ana. Representar o nosso parceiro, Sinta UEMS. A gente está meio improvisando aqui essa mesa. Os bancários. Vem compor também. Sinted, Thiago. Caramba, assim, então vai ter que... Vai ficar grande essa mesa, hein? Bom, queria iniciar, cumprimentar o professor Vinícius, pró-reitor da UEMS, em nome de quem eu cumprimento os demais. Obrigado. Vou fazer uma fala rápida, porque a mesa está cheia. Bom, dizer da honra de estar assumindo o sindicato, né, e do enorme peso e responsabilidade, né, de estar assumindo a diretoria do sindicato. Nesse momento que eu considero um momento histórico para o sindicato, se nós olharmos o número de votantes, acho que é longe a maior participação em toda a história do sindicato, 285 votos, 73% mais ou menos de pessoas indo votar, né? Mas não só isso, nós tivemos uma série de assembleias durante os últimos meses com uma participação massiva de professores, né? Nós tivemos nessas assembleias a participação também de diversos aposentados que vieram se manifestar, né, ativamente. Desde dezembro nós temos tido assembleias cheias e uma participação grande também dos aposentados no processo eleitoral. Ou seja, isso mostra, ao contrário do que muitas vezes a gente tem pensado, que o sindicato é uma coisa importante para os professores e para as professoras, para os trabalhadores, né? Embora eu acredito que o sindicato vive uma grande crise, nós temos tido, não só aqui, mas é comum, assembleias vazias, pouca participação. Mas essa tendência que aconteceu aqui mostra que em momentos cruciais os trabalhadores, a classe trabalhadora, os professores, no nosso caso, se movimentam para defender o sindicato. Então, isso é muito importante. Acho que também foi um momento pedagógico para a nossa categoria. Acho que a gente tem falado muito da necessidade de união, da unidade, né? E eu acho que essa unidade, ela não é uma coisa artificial. A unidade não pode ser uma coisa criada artificialmente ou imaginada ou teorizada por um grupo de pessoas pensantes, né? Bem pensantes. Essa unidade se dá a partir de ações concretas da base, quando se une diante de um problema real e concreto, né? Essa unidade vem da base, não vem de cima. E é isso que a gente viu. Eu acho que, para quem está preocupado com unidade, eu acho que o sindicato nunca teve uma unidade tão forte como hoje. Nós temos unidade, uma grande unidade, né? Não teorizada, não imaginada, não planejada, mas real, né? Fruto da ação das pessoas da base que faz o sindicato. Obviamente que
esse processo, que eu acho que é um processo até de tomada de consciência de categoria, de classe, ele às vezes é um pouco doloroso, ele causa trauma. É normal isso. Porque todo processo de desenvolvimento tem trauma. E eu acho que o que a gente está vivendo é um desenvolvimento do sindicato. O sindicato ficou mais forte. Né? E eu acho que a nossa tarefa daqui para frente, nosso desafio, é usar essa força para criar propostas. Aí vamos falar mais objetivamente, pensar em. Vamos voltar a falar em reposição salarial. Parece que a gente ficou com medo de falar nos últimos anos. Né? Nós estamos falando de níveis, subsídio. Vamos voltar a falar de perda salarial, reposição salarial. Nós temos que ter coragem. Nós temos que ter uma proposta própria dos trabalhadores, mesmo que perca. Nós temos que ter uma nossa proposta. A gente não significa que a gente vai ganhar, mas a gente tem que ter uma proposta própria. Né? Enquanto classe, enquanto categoria, nós temos que ter a nossa proposta. O governo quer implantar o subsídio. Tudo bem, ele tem o direito, todo mundo tem direito de querer o que quer. Mas nós temos que ter a nossa. E vamos negociar. A correlação de forças é importante. Pode ser que a gente não tenha força, né? Então, processo de retomada. É fundamental entender a correlação de forças em qualquer negociação. Isso é fundamental. Mas, independente de qualquer coisa, se nós... Eu vou usar um exemplo aqui, que eu acho que o pessoal vai cair, todo mundo vai cair de pau em cima de mim. Mas veja o Trump. O Trump. Como que o Trump negocia? Ele joga lá em cima para... Né? A gente, enquanto a gente tem que ter a nossa proposta, e ela tem que ser... Nós temos 30% de perda, nós não temos que ter medo de dizer. Isso é numérico. Isso é número. Significa que o governo vai dar 30%? Não sei. Mas a gente tem essa perda. Nós temos que voltar a falar de reposição salarial. Nós temos que voltar a falar, pensar em índices. Nós temos que fazer um estudo sério, um estudo feito pela categoria. Porque nem sempre a informação que está no jornal é verdadeira. A imprensa seleciona a informação. Nós temos que ter uma imprensa própria, uma informação própria. Né? Nós temos que formar nossa categoria com informação própria. Nós temos que construir esses números. E isso tem que ser construído junto com a base. Tem que ser técnico, no sentido de olhar número, mas tem que ouvir a base também. E tem que ser uma decisão da base, não da diretoria de um ou outro. Essa é uma decisão da base. Doa quem doer. Mas a base só pode ter uma posição se ela estiver bem informada. Esse é o papel do sindicato, informar a base. Porque os professores estão super ocupados, cheios de tarefas. Eles não têm tempo para ficar olhando tudo isso. Então, a função da diretoria, a lição de casa, é informar bem a base para que ela possa tomar decisão. Né? Nós não podemos tomar decisão sem estar bem informado. Né? Então, é fundamental. E outra coisa que é fundamental no sindicalismo, solidariedade. A solidariedade nós temos que recuperar. Nós vimos que os aposentados foram prejudicados. É nosso dever, mesmo que seja 1, 2 ou 3, escutar essa categoria, esse setor da categoria. Não podemos deixar ninguém para trás. Se vocês olharem, o nível 4 absorveu a paulada. O nível 5 e 6 não sentiu tanto. Nós temos que olhar com cuidado para o nível 4. Nós não podemos, estou com o meu, então... O que é a categoria? A categoria é o conjunto de todo mundo. Inclui os aposentados, inclui o nível 4, o nível 5. Nós não podemos ter um sindicato de uma elite de professores. Nós temos que pensar enquanto categoria. E isso é também uma questão de solidariedade. Então, a gente tem muitos desafios, mas eu acho que a gente fez uma tarefa muito importante, que foi ganhar consciência que nós somos classe trabalhadora. Nós vivemos do nosso salário. Eu acho que os professores que vieram aqui defender o sindicato
eles têm isso muito claro, porque todo dia eles vivem isso, né? Com a sua família, na hora de dormir, na hora de comer, na questão de saúde, tudo isso depende de melhoria salarial, de melhoria de condição de trabalho. Então, isso é intrínseco, e é isso que dá unidade a nós, porque todos têm isso, todos. E isso nos diferencia da outra classe, da classe que não depende de salário para viver. Isso diferencia, né? E a questão aqui, eu tenho dito esses tempos, não é ideológica. A ideologia, eu ouso dizer, tem que estar em segundo plano nesse ponto. É uma questão de classe, né? Quem defende o sindicato é liberal, conservador, direita, esquerda, enquanto classe, é importante a consciência de classe, né? Bom, então é isso. Eu queria agradecer a todo mundo, a presença de todos, especialmente do meu colega Valderi, liderança indígena, ex-candidato a prefeito em Dourados. Obrigado pela presença. E passo a palavra para o próximo. Obrigado. Bom, primeiro, né, gostaria de agradecer a todos, agradecer também já, né, os votos durante o processo eleitoral, e dizer que é com muita alegria, né, que nós estamos aqui, que nós tomamos posse hoje, tendo em vista todo o percurso, né, um percurso dramático, difícil de ser vivido, mas que na última Assembleia a gente conseguiu acordar um caminho, né, que seriam as eleições limpas, justas, democráticas, o que reverberou na ampla participação da categoria. Foi um processo eleitoral bastante formativo também, em que a gente pôde expor, né, os projetos de sindicato. E desde o início a gente lutou por isso, né, colocar um projeto para o sindicato, né, defender algumas pautas que a gente julgava importante para o sindicato. Naquele momento, logo no início, a gente percebeu que a gente não podia ser chapa única, porque os projetos eram distintos. Então, a importância de disputar os projetos, né, e de conversar com os trabalhadores, né, com o coletivo, para que a gente pudesse entender para onde esse coletivo queria ir, né? Então, esse momento que a gente viveu foi um momento de extrema solidariedade de classe, né? Nós sentimos, dentro da chapa, que autonomia e coletividade, porque é isso que a gente busca, né? Sempre autonomia universitária, como uma bandeira de frente, coletividade, porque o processo dentro do sindicato se faz com a classe, né, nos seus processos decisórios e de organização. Então, a gente entendia que isso era extremamente necessário que se fizesse. E a partir, né, do momento da eleição e tudo que a forma como esse processo foi conduzido nos mostrou, né, o extremo poder dessa coletividade. A Lúcia Bruno, eu gosto muito dela, né, num textinho que se chama Autonomia Operária, em que ela diz assim: quando a classe trabalhadora se organiza, ela se organiza de forma horizontal e cria formas extremamente criativas e democráticas na sua organização. Então, a classe trabalhadora, né, quando se organiza, ela não reconstitui a hierarquia, né, piramidal que é própria do sistema do capital. E eu acho que o nosso processo de luta mostrou isso, e que a gente consiga, né, agora, a partir desse momento, né, iniciando o processo na gestão do sindicato, fortalecer essa coletividade, né, e fazer processos cada vez mais participativos, inclusivos, mas também organizados, né, porque a democracia é isso, né, uma vez decidido, cabe uma execução organizada para que as coisas aconteçam de fato, né.
Acho que o Marcelo falou, né, das bandeiras fundamentais, condições de trabalho, carreira. O sindicato é esse espaço que a gente pode falar sobre o nosso trabalho, lutar pelas nossas condições de trabalho, nos confraternizarmos um com o outro e nos encontrarmos, né, enquanto colegas, enquanto classe, né, que vivenciamos no cotidiano dilemas muito parecidos, né, que vêm das nossas condições de trabalho. Então, é com muita alegria, né, que hoje eu e Marcelo, né, Marcelo, e toda essa chapa linda, todos vocês, a gente recomeça um novo processo. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Parabenizar o professor Batarse e cumprimentar todos os colegas docentes aqui presentes. Em nome da reitoria, professor Laércio, da vice-reitoria, professora Luciana, que me imbuíram de já estaria aqui, né, como afiliado e agora representando a reitoria, e queremos parabenizar a diretoria eleita. E a gente tem um entendimento de que, passadas as eleições, agora nós temos um novo momento, né? E temos, falando quanto à administração, pontos muito congruentes. E aí foi imbuído de algumas falas que preciso pontuar. A administração, ela reconhece na Duemes, em todo o seu processo histórico, a importância do processo formativo e da valorização profissional, da busca das melhores condições de trabalho, para as quais valorizo por também ser docente. Então, vou cutucar por baixo também como afiliado, né? E nesse momento, a gente busca, e aí o professor Lércio foi muito enfático na pontuação dele para repassar para a diretoria no seguinte ponto, de que ele reafirma o compromisso de portas abertas da reitoria para que a gente busque, dentro do que a Duemes entender que a administração pode favorecer, e nos acione mesmo para que a gente possa buscar melhores construções para valorização profissional, para melhoria de salário, para a busca de recursos e condições que valorizem e garantam investimentos, para que a gente tenha uma melhor extensão, pesquisa, inovação e excelência de ensino na nossa universidade, que é uma referência para o estado de Mato Grosso do Sul. Nós estávamos ontem numa reunião da equipe gestora, onde a gente estava discutindo qual que seria a visão da universidade, para depois a gente discutir, ambientando com as bases, e o sindicato logo será acionado. Nós estávamos esperando ansiosamente após, para que a comissão de elaboração do PDI já chame o sindicato, como já vai falar com o sindicato dos técnicos, para participar da construção desse documento, que é tão importante para nortear as nossas ações. E, professor Batarse, conte com a reitoria nesse novo ciclo, tá? Em todo o processo, porque a gente compartilha justamente desse laço, né? Dessa questão de buscar um UEMS cada vez mais forte, uma UEMS mais inclusiva. Estou vendo a professora Cíntia ali, a professora Maju, né? Justamente nessa questão de uma universidade comprometida justamente com o desenvolvimento do estado de Mato Grosso do Sul. Então, parabéns também, cumprimentar as lideranças aqui presentes, professor Tiago, a do EMS nacional e regional. Contem conosco, estamos à disposição. Sucesso. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Inicialmente eu vou fazer minha autodescrição, porque o Andes vem fazendo um trabalho de inclusão, né, com as pessoas que têm, né, a dificuldade visual. Então eu sou um homem branco, de 1,70 m aproximadamente, cabelos castanhos, né, claro, já com muitos fios grisalhos, né, uso óculos. Estou usando uma camisa preta aqui com alguns botões do Andes, da campanha Sou Docente Antirracista. Uma campanha, um botãozinho aqui da questão palestina, né, do povo palestino, em solidariedade ao povo palestino que vem sendo massacrado cruelmente, né, no seu direito de autodeterminação. Isso é Palestina livre. É uma pauta muito importante. E um botão aqui da campanha, né, de diversidade do Andes. Bom,
Quero parabenizar, não é? Eu tenho uma lista aqui, eu espero não esquecer ninguém, parabenizar aqui a comissão eleitoral, né, na figura da professora Bartolina, parabenizar também a junta governativa, né, na pessoa da professora Cíntia, né, saudar a diretoria eleita aqui, né, do professor Marcelo, a professora Érica, né, saudar aqui as presenças aqui, a Ana, eu espero que eu esteja o nome correto, Cinta Emes, né, o Vinícius aqui, né, o colega professor Vinícius representando a reitoria, né, salvo engano aqui o companheiro Edgar, né, dos bancários, é isso, né, o companheiro Tiago do Sinted, né, e a minha colega de diretoria aqui, primeira vice-presidente aqui da regional, a Luciana, né? Bom, feito aqui as devidas saudações, eu esqueci de falar, né? Eu sou o Sérgio, eu sou o primeiro tesoureiro do Antissindicato Nacional, sou professor de uma universidade estadual também no sudoeste da Bahia, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em Vitória, do campus de Vitória da Conquista, também somos uma instituição multicamp, ainda que não tão grande quanto a UEMS, temos 3 campi somente, mas multicamp também. As universidades estaduais, especificamente, no Brasil todo, né, mas a UEMS também, tem esse importante papel de interiorização, né, do ensino de qualidade, da educação pública, gratuita, socialmente referenciada, da pesquisa e da extensão, em grande parte, são a única assim, né, opção que uma grande parte da juventude tem hoje de ter acesso a uma educação de qualidade, né? Sabemos que, enfim, né, tem muitas universidades privadas por aí, mas o ensino público ainda é referência, o ensino público brasileiro ainda é referência não só no Brasil, mas no mundo. E as universidades estaduais, elas têm esse papel importante. Contudo, infelizmente, né, isso tem se fortalecido nos últimos anos. Governos, vários governos, e na Bahia, por exemplo, nós estamos já com 18 anos do governo dos partidos dos trabalhadores, mas governos de várias bandeiras, independente de bandeira partidária, eles vêm aplicando políticas de austeridade fiscal que prejudicam o funcionamento dessas universidades estaduais. Temos também, né, na pauta nacional, vários ataques que estamos sofrendo à classe trabalhadora. O Marcelo falou aqui da questão da consciência de classe, né? E é extremamente importante, né, que a categoria esteja unida, né? Quero registrar também aqui, né, saudando novamente a diretoria eleita, a importância, nós vemos aqui essa participação de 73% na eleição, né, isso mostra um fortalecimento, o interesse da categoria no fortalecimento da sua seção sindical, da sua representação sindical, porque, de fato, é o espaço legítimo de organização de trabalhadoras e trabalhadores, o seu sindicato, para fazer a luta em defesa de seus direitos, né? Fundamental isso, né? Fortalecer esse espaço de luta. Para finalizar aqui, eu quero só deixar uns recadinhos. Nós estamos com uma pauta nacional, eu digo o Andes, né? Uma pauta nacional do plebiscito, tem até aqui a nossa camisa, né? O plebiscito pelo fim da escala 6x1, né? Pela redução da jornada de trabalho, a pauta que está é a 5x2. Assim, nós, professoras e professores, já trabalhamos nessa escala, né? Mas, infelizmente, assim, grande parte da classe trabalhadora, principalmente a juventude hoje em dia, né, os mais jovens, tem sofrido muito pela precarização da forma de trabalho, e essa pauta ela é muito importante porque ela agrega justamente essa questão da consciência de classe, né? Eu convido a todas e todos, convido a seção sindical também a colocar uma urna aqui, né? É muito importante fortalecer esse trabalho. São 2 perguntas, né? Uma pergunta é se a pessoa é a favor da redução da jornada de trabalho com o fim da escala 6x1, e a segunda pergunta é sobre a taxação do super rico, se a pessoa é a favor, né, de que haja a taxação dos super ricos para que quem ganhe menos de R$ 5.000 seja isento do imposto de renda, né?
Aí eu recomendo, né, sugiro, peço, faço essa solicitação, se for possível, colocar essa pauta, né? Infelizmente, também retomou no cenário nacional a discussão da reforma administrativa, que tem uma série de argumentos falaciosos de eficiência e etc., mas que, na verdade, é simplesmente o desejo do capital de se apropriar do fundo público, retirando direitos do funcionalismo público, né? E precisa entender que a reforma administrativa ela não é um ataque só ao funcionalismo público, é um ataque ao serviço público e, portanto, à própria população que vai perder pela precarização desses serviços públicos. O Andes ele convocou a Comissão Nacional de Mobilização por meio da circular 363/2025, né, para a semana que vem, porque tem uma pauta em Brasília na semana que vem de luta contra essa reforma administrativa, certo? Vamos ter uma manifestação no dia 10, vamos ter outro indicativo de 22 a 27/9 de atos em Brasília também, se conseguir fazer essa organização, é muito importante, né? Depois eu posso passar mais detalhes. É isso, né? Mais uma vez, quero parabenizar, né, a diretoria, a eleita aqui da ADOEMES, e coloco a diretoria do Andes aqui à disposição, né, para que for necessário. É um prazer, o prazer é meu de estar aqui hoje. Boa tarde, pessoal. Em primeiro lugar, vou fazer minha autodescrição. Eu sou Luciana, né? Eu sou professora da UEMS, da Unidade Paranaíba. Eu sou uma mulher de meia idade, vamos dizer, mais para lá do que para cá, né? Meia idade, 50 anos, cabelos grisalhos. Estou vestindo uma calça preta e uma camiseta vermelha, que é a camiseta, na verdade, da campanha das universidades estaduais, né? Universidades estaduais, municipais e distrital. Quem conhece, defende, né? Ela é uma campanha de luta, do nosso plano de lutas das estaduais, né? É muito gratificante estar aqui com vocês hoje, depois de um processo que foi um processo longo, penoso, né? E que eu acompanhei profundamente de perto. Num momento de assembleia, que eu acho que é uma das questões importantes que a gente aprendeu também nesse processo, né? A luta é educativa, como fazer uma assembleia, como constituir uma mesa, como organizar fala, tempo de fala. Então, isso é muito importante. Então, as assembleias de base, que bom que a gente retomou a possibilidade, inclusive, de constituir assembleias onde, né, as divergências podem ser ouvidas, tratadas, e a gente vota, né, e respeita, inclusive, as deliberações que a gente tira nas assembleias. Parece uma coisa pequena, mas é muito importante, que é por aí que a gente avança no processo de construção da luta de classes. Outra coisa importante que eu acho de ressaltar aqui é a presença, né, do Sinted. Faz muito tempo que a gente não faz uma atividade aqui com a presença do Sinted, a presença dos demais, né, tanto do Vinícius quanto da Ana. A Ana está sempre parceira, sempre está com a gente. Do Edgar, pelos sindicatos bancários. Eu acho que é muito importante esse momento também, porque a gente tem grandes enfrentamentos por aí, né? Vem grandes enfrentamentos. Tem várias resoluções, inclusive, que a gente precisa discutir, não vou falar todas elas aqui, mas assim, a gente já está discutindo a resolução do CNE 04 de 2024, que impacta, inclusive, no processo de formação docente, que a gente precisa ressaltar, discutir, né? Nós somos uma universidade, a gente precisa discutir, deliberar sobre isso. Mas eu gostaria de dizer também que, representando antes o Sindicato Nacional, eu aprendi algumas coisas. A importância, por exemplo, da autonomia e da independência do sindicato, né, em relação às diversas instâncias. A importância da democracia interna na estrutura e no funcionamento, né, do sindicato. E aquilo que nos une, né, o compromisso com a qualidade, a gratuidade, o acesso universal ao ensino público. E aí eu acho que essa é uma luta também de todos, né? Luta pela educação, por saúde, pelos serviços públicos, é uma luta de todos, né? E eu gostaria também de passar uma parte da agenda aqui para vocês, que a gente tem muitas lutas importantes e eu conto muito, né, com a participação de todos os filiados do sindicato, tanto nas assembleias quanto para se somar conosco nessas lutas, inclusive o pessoal das unidades, né, que às vezes a gente
a participação virtual, eu sei que é difícil, queria dizer para vocês que bom que vocês estão aqui acompanhando, e eu espero que a gente fortaleça também a maior participação das unidades nesse sindicato, né, dos filiados que estão nas unidades. E aí, no dia 10/11, nós temos um seminário nacional sobre autonomia universitária e audiência pública em defesa da Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG. Eu não sei se vocês estão sabendo, né? Lá é o governo é o governo Zema, é um governo que elaborou 2 PLs, o 3733 de 2025 e o PL 3738 de 2025 também, que afrontam, né, a autonomia universitária, porque transfere a gestão da universidade, né? Faz a transferência da gestão da universidade, propõe a transferência, e também a transferência dos bens da universidade para o governo federal, o que implica, né, a gente sabe muito bem, na desconstituição, no desmonte da universidade. Então, o setor das estaduais está convocando todas as universidades estaduais e federais lá para o dia 10, para essa luta, para esse enfrentamento. Outra coisa importante, que é urgente também, é que a nossa seção sindical participe, né, do encontro do setor das estaduais, né, das instituições de ensino estaduais, municipais e distrital, que vai acontecer no dia 24 e 26, entre os dias 24 e 26 de outubro, em Campina Grande. E o tema é um tema que nos diz também dialoga muito com o que a gente já vem discutindo aqui, por isso que é importante essa participação. A discussão vai ser sobre salário, carreira e condições de trabalho. Então, gostaria de convidar também, né, a seção sindical para poder se organizar e para a gente fazer o debate, inclusive, né, dos informes de como está a nossa sessão, enfim, participar das instâncias deliberativas do ANDES, constituir os GTs, né, que é importante também no espaço de organização e de deliberação. E é isso, gente, desculpa a demora, né? Mas, enfim, só para novamente agradecer o convite, tá, da diretoria para estar presente, da junta governativa que nos convidou, e aos colegas, tanto os que estão aqui quanto que estão nas unidades, por este momento. E sigamos juntos, unidos e fortes, né? Na construção desse sindicato, na construção da luta contra os trabalhadores, da luta contra o desmonte do serviço público, enfim, é muita pauta, né? Boa tarde a todos, a todos. Além de cumprimentar a todos que estão aqui presentes, também cumprimentar a todos que estão remotamente acompanhando aqui essa posse e dizer da importância desse momento, da gente estar sempre presente juntos, né? É um prazer estar aqui hoje, enquanto Sindicato dos Bancários, prestigiando esse momento importante para a nossa classe trabalhadora, né? Uma vez que nós somos uma classe unida, a gente poder estar trabalhando juntos. E nós estamos aqui hoje para nos colocar à disposição dessa nova diretoria para dizer que nós estamos juntos, sempre no que for possível, no que for da nossa alçada, que a gente podemos estar presente, a gente está. Juntamente com o Sinted e todos os outros sindicatos que a gente compõe o Comitê Regional de Defesa Popular, e a gente dizer que nós temos também uma pauta agora para o dia 7 de setembro, que é o Grito dos Excluídos, que a gente convida, inclusive, a todos para que possam estar presentes junto conosco nesse momento, porque nós estamos vivendo uma situação muito precária, muito difícil para nós, e nós não podemos deixar que só alguns lutem pelos outros, mas que todos possam lutar juntos. Por isso nós contamos com vocês, queremos agradecer mais uma vez o convite de estarmos aqui e colocarmos à disposição. Sempre que precisar, o Sindicato dos Bancários está presente com vocês. Muito obrigado. Vou ficar em pé. Boa tarde a todas, a todos e a todes. É uma alegria para nós podermos fazer parte hoje desse dia tão solene e importante para a Duemes. E eu ocupo aqui esse lugar falando pela presidência do Sinted, mas também em nome do companheirismo que a Duemes constrói dentro do Comitê de Defesa Popular, que reúne os nossos sindicatos de luta aqui em Dourados. E também trago a saudação da professora Delmeires, que é presidenta da Federação dos Trabalhadores e das Trabalhadoras de Educação do Mato Grosso do Sul. Também compomos a direção da FETEMES,
e acompanhamos através do comitê esse momento tão profundo e importante de discussão dentro da categoria dos trabalhadores e das trabalhadoras da Duemes, né? Nós sabemos que todo o processo convulsivo, ele também serve para aprofundar e aproximar as pessoas do nosso processo de luta. Por isso eu parabenizo muito a construção aqui, citando o nome da professora Bartô e da Cássia, da qual a gente acompanha todo o processo da junta governativa, nessa luta, né, de aproximar a categoria e fazer uma discussão sobre o sindicato. Então, nós hoje reconhecemos de maneira muito profícua a importância que hoje os professores, as professoras da UEMS imprimem nesse processo eleitoral e que também fortalece a unificação da classe trabalhadora em Dourados, né? Nós hoje constituímos o movimento de luta enquanto representantes do sindicato de luta no comitê, e o comitê tem conseguido agregar e aproximar os companheiros dos sindicatos e dar linha para a nossa sociedade debater assuntos importantíssimos, a classe trabalhadora e também a justiça social. Então, este momento solene e importante é de bastante simbolismo para o momento que nós vamos precisar construir, né, após essa etapa que é a posse e eleição. Nós temos muitos enfrentamentos enquanto classe trabalhadora e a disputa da narrativa que é imposta hoje no Mato Grosso do Sul, ela precisa ser apoderada pelos movimentos e principalmente pelo movimento sindical da educação, tanto da educação básica, tanto do nível superior. Dentro do comitê já há um reconhecimento que hoje a educação é a grande responsável por fazer o debate público e por aproximar a sociedade das nossas discussões da classe trabalhadora. Por isso, eu agradeço o convite e poder estar aqui hoje somando com esses companheiros de luta e trago também um forte abraço de todos os companheiros que compõem junto com a Duemes, Sinted, bancários, a DUF, o Comitê de Defesa Popular. E para aproveitar essa fala, quero convidá-los e convidá-las. Nós estamos no comitê construindo um movimento popular que é feito desde 1995 em Dourados, desde a sua primeira edição, que é o Grito dos Excluídos. A Duemes e os sindicatos de luta nunca deixaram de participar e no dia 7 nós estaremos lá, né, aqui na esquina da Joaquim Teixeira Alves com a Floriano Peixoto. Essa organização já está caminhando para a sua conclusão e nós aguardamos que os trabalhadores também da Duemes possam estar conosco, reverberando após o desfile público, né, o desfile cívico que é feito na cidade. Nós somos o último grupo a entrar na avenida com as pautas dos trabalhadores e com as pautas dos movimentos sociais e populares. Então fica um convite a todas. Esse ano, o Grito dos Excluídos faz uma defesa profunda da democracia e da soberania, mas também reforça a importância da nossa participação no plebiscito popular, já citado aqui pelo companheiro Sérgio, né? Inclusive, a hora que nós chegamos, pedimos ao pessoal do comitê, está aqui o Alexandre do Sinted, que coordena o Comitê de Defesa Popular, e aí está aqui à disposição a urna para aqueles que ainda não exerceram o voto no plebiscito, que possam participar e reforçar essas pautas importantíssimas para todo o contexto da classe trabalhadora. Parabéns a todas, a todos e a todes que caminharam nesse processo de luta e enfrentamento. A luta nos refaz, nos fortalece e faço votos, Marcelo e Érica, que vocês possam fazer um mandato popular junto à categoria de forma coletiva e sempre no processo de resistência e de luta para avançarmos das nossas pautas da educação. Um forte abraço sintediano e boas energias nessa jornada de vocês, uma jornada que agora está reforçada muito mais pela participação da base. Muito obrigado. A gente foi para lá sem muito protocolo, agora eu vou finalizar isso.
Gente, boa tarde a todos. E boa tarde a todos que estão assistindo também online, nas unidades. Excelentíssimo membro da diretoria executiva da DUEMS, Associação dos Docentes da UEMS, presidente Marcelo Batarsi, vice-presidente Érica Alanis, secretário-geral Volmir Pereira, tesoureiro-geral Alberni Ferreira e tesoureira adjunta Cássia Barbosa Reis, e demais membros dos diretores das relações sindicais, representante as unidades, Nedina, Afrânio, Vanessa, Éder, Olga, Miriam Xavier, André Molina, Gleice, Rosane, Vanessa Dayana, Cecília Maria, José Felício e Lucélia. Então, gente, e nós temos também os prezados membros do ANDES, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, Sérgio, Barros e Luciana. Nós temos ali bancários, o representante bancário, eu fui bancária também. Nós temos aí a nossa Alessandra, secretária aqui da DUEMS, os vereadores Elias e o Francis. Cadê o Francis, hein? E o Elias? Já foram embora? Estão ali, estão ali. Tá. A comissão eleitoral, os conselhos fiscais que hoje foram eleitos, né? Presidente do Sinted, no qual eu sou filiada, que eu sou professora aposentada do ensino médio, então já fizemos muitas lutas juntas, inclusive ano passado o espaço para a nossa festa do final do ano, né, Tiago? Então, eu acho que eu cumprimentei todos, então vamos começar. Quero expressar minha sincera gratidão pelo convite para participar da cerimônia de posse da nova diretoria executiva da DUEMS. Venho em nome do Sindicato dos Profissionais Técnicos da Educação Superior da UEMS. É uma grande satisfação estar aqui hoje, participando desse momento importante para a categoria dos professores da nossa universidade. A presença do ANDES reforça a importância da união e da luta conjunta em prol dos direitos e das pautas de interesse dos professores. Nós, do Sindicato dos Profissionais Técnicos da UEMS, temos a pauta que podemos trabalhar conjuntamente nos conselheiros superior, a expansão da UEMS e acreditando firmemente que o diálogo e a parceria, Marcelo, são essenciais para alcançarmos avanços significativos. Nesse sentido, aproveitando a oportunidade, e gostaria de trazer uma questão que nos afeta diretamente e que creio que podemos trabalhar junto para resolver. Refiro-me à desigualdade no voto para a escolha dos dirigentes da nossa universidade, reitoria. Atualmente, a categoria dos profissionais técnicos da educação superior representa apenas 15%, Sérgio. E a categoria dos estudantes, 15%, soma apenas 30% dos votos, enquanto professores detêm 70%. É um tratamento desigual, que contrasta com o princípio democrático do voto direto. Tiago. Onde cada pessoa tem peso igual. Se somos todos iguais na escolha do presidente da República, se somos iguais, se somos iguais para senadores, para deputado federal, para governador, para deputados estaduais, para prefeito e vereadores, por que o meu voto vale desiguais? Marcelo. Ismael. Então, gente, nós vamos ter que começar, porque nós não queremos mais ser desiguais. Vamos voltar lá. A LDB, número 9394, ano 1996, vai fazer o ano que vem 30 anos. 30 anos. E, quando nasceu a questão dos dirigentes, deixa bem claro, dirigente para comissões e para isso. Não eleição, igual acontece na UEMS. 80% das universidades estaduais são votos paritários. Por que nós somos tratados com desigualdade? Por que nós não somos iguais? Então, gente, chegou a hora
Nós não vamos mais aceitar isso. Eu já combinei com os técnicos, numa assembleia recente. Se for para votar, ninguém vai votar. Porque nós temos que ter validade iguais. Inclusive, já entramos na justiça também na última eleição. Então, gente, eu quero, assim, hoje, colaboradores de todos os professores que estão online, aqui, online, que realmente vamos começar a pensar de valorizar os profissionais técnicos que estão na UEMS, inclusive os estudantes também, tá, gente? Porque não dá para ficar esse tratamento desigual na universidade. Estou certa de que, com a colaboração e apoio da UEMS e do ANDES, poderemos discutir e lutar com uma paridade de votos que fortaleça a democracia interna e garanta a representatividade de todos os segmentos da comunidade universitária. Agradeço mais uma vez o convite e desejo a todos uma gestão de muito sucesso, conquista. Ana Maria da Trindade Rodrigues Raub, meu esposo está assistindo, Pedro Raub, é professor também da UEMS. Eu estou aqui, gente, para juntar força para vocês no voto mesmo de paridade, tá bom? Bom, pessoal, acho que é isso. Vamos encerrar, até porque o pessoal já está fazendo bagunça ali, ó, já está. Você quer falar do. Quer falar isso? Oi? Abrir para fala? Pode abrir. Eu vou abrir. Eu vou abrir para fala, o Ismael quer falar. Depois, se você quiser falar um pouquinho, Luciana, sobre o plebiscito aí. Boa tarde. Bom, Marcelo, a gente conversou no café outro dia, né? Não mudei o que eu penso, né? Mas eu torço por você, por toda a sua diretoria. Eu desejo de coração mesmo. Primeiro, parabenizar pela vitória de vocês. E que vocês tenham muito sucesso. Porque o sucesso de vocês é o nosso sucesso. E eu pretendo me aposentar na universidade. Não tenho pai rico, já falo isso sempre. Não tenho herança para receber, então eu dependo do trabalho. E do que eu fizer aqui para poder ter uma vida melhor no futuro. Mas mais do que isso, porque eu sei que você vai dar tudo que você tem com essa turma que você montou a chapa, que você está liderando, eu espero que quando você terminar os seus 2 anos de mandato, que quem sabe serão 4, que você tenha o respeito da categoria. Que as pessoas te respeitem e que entendam que aquilo que você não conquistou não foi por falta de esforço seu. Que aquilo que não deu certo, eventuais falhas, é porque você é humano. Que se alguém, ao longo desse caminho, te trair, você também entenda que a gente vive entre pessoas que não são perfeitas, como nós não somos. Então, se isso acontecer com você, quase não acontece, mas se acontecer com você, eu espero que você entenda, que você não caia, que você não abaixe a cabeça, que você levante a cabeça e siga seu caminho. Porque só de você ter coragem de ter colocado o seu nome, muitas pessoas querendo que você representasse, você já merece o nosso respeito. E eu espero que, ao final desse processo, as pessoas respeitem e não desacatem, não desaforem, não faltem com a verdade para tentar acabar com a imagem que é da sua vida inteira, não é do período que você é presidente do sindicato. Você tem uma história, vai ter uma trajetória no sindicato, mas existe muita coisa que você fez antes. E, às vezes, não muito incomum, acontece de as pessoas tentarem acabar, cancelar com a vida da pessoa por circunstâncias que são passageiras aqui no sindicato. E esquecem de todas as conquistas. Que isso não aconteça com você e com a sua diretoria. E a parceria com o Sinta UEMS, e todos aqui que são de mais tempo na universidade vão saber do que eu estou dizendo, o Sinta UEMS já teve momentos de não conseguir estar no mesmo ambiente que a do UEMS. De colegas nossos se desacatarem, desaforarem e colocar o dedo na cara um do outro. Que isso não aconteça, porque nós resgatamos essa parceria. Já de um bom tempo, que todas as lutas do Sinta UEMS são as lutas da do UEMS.
gostando alguns colegas ou não. E eu acho que nós temos que apoiar o Sinta-UEMS, porque eles, como nós, somos servidores, não são funcionários, como alguns dizem. Nós somos funcionários servidores, eles não são diferentes de nós. Então, Ana Maria, pode continuar contando comigo, tá? Tenho certeza que essa diretoria também vai estar pronta para te receber. E, Luciana, representante do ANDES, hoje está na diretoria nacional, nós tivemos uma grande conquista que eu preciso destacar, e que a ADMA que chegou aqui é prova do que eu vou dizer. Não sei se nós somos o único. Talvez alguma outra seção sindical do ANDES tenha direito ao afastamento por mandato classista. Talvez, mas eu acho que não tem. Nosso sindicato garantiu isso nessa gestão que se encerrou. E isso tem que ser valorizado. Não pode ser desprezado, Luciana. Se você pode dedicar o seu tempo para o ANDES, dentro da seção sindical, indo em cada unidade, lutando com a diretoria, você tem o dever, é a obrigação sua, de se dedicar de corpo e alma, porque foi o que a ADMA fez. E foi a diferença que teve o ANDES antes e depois da ADMA, de se dedicar ao sindicato. É só se lembrar quem passou pelo ANDES antes, representante da UEMS, e quando a ADMA veio, o quanto ela fez e trabalhou pelo sindicato aqui na cidade e em todas as unidades. E aí o desafio é grande, tá? Eu digo que é grande porque, vou falar um pouco mais disso depois, o sentimento hoje, como já foi maior no passado, eu acho que ele cresceu como antes, está abalado. Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouquinho. E o que eu estou falando aqui não é porque eu quero conflitar, é uma questão de a gente ser transparente, porque a gente tem que se preocupar com a força do sindicato, eu não tenho dúvida. E essas discussões são necessárias. Alguns projetos, aí é uma sugestão, né, como filiado agora, que eu gostaria de deixar para essa diretoria. Que pense em dar continuidade, vocês têm as propostas de vocês em todas as áreas, mas alguns projetos que nós iniciamos, depois de essa sede ter sido entregue, em dezembro de 2023, o prédio foi concluído, nessa etapa que vocês estão vendo, deveriam continuar. Até porque ele tem uma função social e política, como, por exemplo, o trabalho que foi feito ao longo do ano passado todinho com a UNAME, a Universidade da Maioridade, onde as professoras da universidade vêm aqui com os idosos. E esse prédio tem sido muito bem utilizado para esse fim. Inclusive, a universidade tem disposição, se já foi conversado com a vice-reitora, com o reitor, tem uma avaliação em andamento, para que haja um pagamento para o sindicato para a utilização desse espaço. Isso já está passando por avaliação. Por que o sindicato não pode ser esse parceiro da universidade, nesse caso, se já está tendo uma função social aqui? E daí eu vou longe, tem outros projetos, lá em Xixuã, que nós começamos no ano passado, para todos os filiados, para a comunidade que quiser vir aqui. A oficina de grafite, na área cultural, o slam, a rima, o esporte, com as corridas que a gente fez, a parte social, indo nas comunidades, que isso seja uma das frentes que o sindicato continue. Esse espaço aqui, essa sede, é um espaço político. Aqui existe um baita de um investimento de anos. Quando o Alberni entregou a diretoria junto com o André, ele se esforçou muito, e ele é muito zeloso com o patrimônio do sindicato, para que a gente tivesse, naquele momento, um equilíbrio em relação e responsabilidade com relação ao que o sindicato tinha disponível para fazer suas ações. E antes que eu me esqueça, Alberni, e todos que estão me ouvindo, Alessandra, você está com o celular iPhone do sindicato aí? É do sindicato, tá, pessoal? Não é do presidente, não. No relatório da comissão, alguns já me perguntaram, o que você fez com o iPhone? Aqui está o telefone do sindicato, tá? E desculpa se eu estou falando algum nome que eu ofendi, não era a minha intenção. Então, é do sindicato. E eu quero lembrar vocês que em 2015, 14, o Alberni se lembra bem disso, ele comprou um iPhone. Esse não é o primeiro. O sindicato já teve um iPhone. Já. 15, 16, quando o André assumiu, 17, ele pediu de volta para ser devolvido. Estava com o ex-presidente. Depois o Alberni pode dizer como é que voltou a caixinha do telefone, se ele está aqui ainda com a gente. Bom, nós temos um desafio, eu dizia. 448 filiados nós tínhamos em novembro de 24. E aqui eu preciso marcar uma coisa. Professor Marlon, que lá em 2012, 13 fazia
frente e tentava fazer o que vocês fizeram, de debater o sindicato, ele lançou uma carta, um manifesto pela desfiliação dos professores, um desserviço total. E houve uma carreira de desfiliações ali, e em Parnaíba, houve uma concentração muito grande de desfiliados, onde está a Luciana, no mês de novembro, e isso deixou a gente muito preocupado. Nos últimos meses, são 60 desfiliados, aproximadamente isso. Muito ruim isso para o sindicato. Nós fizemos um trabalho imensurável para ampliar o número de filiações durante todo esse período. Isso precisa ser revisto. A gente precisa agregar, unir a categoria. Unir a categoria não significa unir os 30%, um pouco mais, do número de professores que esteve aqui unido para eleger essa diretoria. 171, né? 171 professores. Mas todos os 600 que somos hoje professores da UERGS. E eu ouvi a leitura da ata de posse, eu entendo que para fins formais precisa ser relatado assim, mas esse registro deixa a impressão de que da nossa renúncia passou direto para esse momento. E eu preciso registrar a bravura do professor Lauro, que merece todo o nosso respeito, que disputou uma eleição dentro das regras que foram apresentadas para ele. Ele não tem culpa nenhuma do processo. Eu achei linda a cerimônia de posse aqui hoje. Ordeira, com urbanidade, sem ninguém gritando, sem ninguém arrancando a folha de posse da mão de quem estava assinando, sem polícia, sem ninguém se ofender. Hoje foi perfeito. Aquela lá foi assim um dia para esquecer. Eu me lembro que eu passei perto da Luciana, e naquele dia eu só fiquei observando, fiquei assustado. E ela também estava. E ela falou assim, não era para ser assim, o parecer era político. Como é que a gente vai controlar isso aqui agora? E eu concordo totalmente com ela. Então, esse ambiente de hostilidade tem que acabar, porque senão não vai ter união. Sinceramente, não haverá união dessa forma. Eu jamais, e não escutei de ninguém, do Rodrigo, de ninguém, o resultado, o processo, vamos discutir o resultado. Essa eleição deve ser respeitada, o resultado está aí colocado e vamos tocar para frente. É esse o resultado. O Marcelo é o presidente. Pronto. A diretoria está instalada. Vamos apoiar eles. Esse é o processo. Nunca se deve questionar uma eleição. Pessoal, questionar a eleição é coisa de bolsonarista, tá bom? Questionar a eleição é coisa de bolsonarista. E eu tenho que fazer um agradecimento, eu devo isso, a todas as pessoas que estiveram comigo na diretoria, tanto na primeira, 22, 23, quanto na segunda, que foi 24 e não encerrou 25, mas terminaria em 25. Foram pessoas honradas, pessoas leais, pessoas que estiveram do meu lado. Desde primeiro com o Emerson, vice-presidente, depois na segunda com a Ellen, vice-presidente. Por mais que houvesse tentativas, e elas houveram, de que a Ellen mudasse de lado, ela nunca teve esse comportamento de traição comigo. Eu admiro cada vez mais a Ellen, que ela foi uma parceira. Não teve traição dentro da nossa diretoria. Espero que na sua também não haja, como eu já disse. Mas espere sempre o melhor das pessoas. Eu continuo pronto para trabalhar, pessoal. Falei isso para outras pessoas, já falei isso para o Adilson. O Adilson foi quem me motivou a sair candidato depois da Cássia. Me ligou, eu estava saindo da Covid, eu não estava com esse pensamento, mas ele me motivou, me incentivou, conversa com a Ana, fizemos a diretoria, tocamos do melhor jeito possível. Todo mundo falou 6, 7 minutos que eu controlei. Não, está assim congelado. Então, assim, só me permito o seguinte, porque isso foi uma das pautas aqui discutido da democracia. Divergir quando necessário. Não sou inimigo do Marcelo, não quero o mal dele. Pelo contrário, já disse que espero que seja a melhor gestão que a gente já teve. Respeitar as decisões de assembleia, regimento, isso é essencial. Nós tivemos um regimento aprovado em 2019. Não foi o Ismael que fez.
Foi em assembleia, em Campo Grande, com presença massiva de filiados, com discussão, oportunidade de mudanças. Antes disso, o Andes se debruçou sobre esse regimento. A Eblin, que era a secretária-geral na época, Sérgio, fez várias e várias trocas de arquivo conosco na diretoria da época, para então a gente chegar numa proposta na Assembleia. Então, se ele tem que ser mudado, mas ele foi contemplado, ele contemplou todas as exigências do Andes e da Assembleia, foi respeitado. Eu fico preocupado quando a gente tem, e aqui é só uma análise, uma reflexão, tem unidade que o representante, nada contra os aposentados, perfeito que participem, mas como é que o aposentado que está lá em Bastos vai estar na unidade onde ele se inscreveu como representante para fazer o papel dele, de diretor de relações? Esse é o conflito que eu vejo nas opções que foram tomadas nesse processo. Mas, de novo, tá, o resultado está posto, nós vamos seguir assim. No Diese foi também fruto desse congresso de 2019. Aliás, foi o segundo. Eu entrei no sindicato em 2015, quando o primeiro estava acontecendo. Era para ter acontecido em 2021, em Parnaíba, que foi a nossa decisão. Não aconteceu, mas em 2019 nós assinamos o contrato com o Diese. Nunca deixamos de ser sócios do Diese. Nunca. Nunca rompemos o contrato. Aliás, eu fui, o ano passado, secretário-geral aqui no estado do Diese. O que nós pedimos foi que nesses 6 meses não houvesse cobrança. E foi pactuado. Não foi imposto, não foi unilateral. E o Diese disse, tudo bem, a partir de julho vocês começam a pagar. O valor que se pagava era R$700. Eu acho que vocês conseguiram alguma redução na negociação. O Banco do Brasil ainda não foi uma conta que se pôde acessar, mas eu suponho, pelo histórico de arrecadação que o sindicato tem, que lá tem mais do que R$400 mil. Tranquilamente, o que vai ser reembolsado para o Andes está lá, está guardado. Questões burocráticas do banco fogem ao nosso controle. Eu alertei isso em dezembro, quando se constituiu aquela junta governativa. É burocrático. Então, que se faça agora a regularização com essa ata, para o sindicato tocar a sua vida. E aí, uma coisa que o sindicato não pode abandonar. A gente tem que continuar lutando contra o assédio moral. O Congresso de 2022 do Andes, nós, essa chapa, diretoria que se encerrou, tivemos lá uma nota de repúdio apresentada contra gestores da universidade que agrediram verbalmente as pessoas e ofenderam. O Andes foi parceiro na época, me reuni com o Gustavo, a gente teve a nota aprovada, foi encaminhada para todas as sessões sindicais. Até hoje, a professora que foi agredida, ela não consegue chegar perto do agressor. Ontem aconteceu. Quem estava presente viu como ela ficou mal, ela quase desmaiou. Porque ela não consegue estar perto dessa pessoa que agrediu ela. E isso ainda está presente, porque continuou acontecendo coisas de assédio ao longo desse período. A gente tem que lutar contra isso. Pessoal, de coração, Marcelo, sucesso para você, sucesso para a sua diretoria, que a gente siga aí muitos anos, que o prédio não vai cair, porque eu não estou vendo paredes com infiltração do modo que foi dito, não estou vendo os vidros caindo. O Sérgio é uma pessoa-chave e essencial para estar aqui hoje. Eu, no lugar do Alberni, já teria tido uma reunião com ele para discutir a possibilidade de um valor que foi colocado já na Duemes pudesse ser parcelado em algumas vezes, para que a Duemes pudesse dar andamento aqui em algumas partes da obra e seguir com esse prédio. Porque esse prédio, Sérgio, não é da Duemes, é do Andes. E esse prédio pode ser instalado, porque nós já conversamos e há interesse. O Diese pode estar com unidade aqui, e ele já se dispôs a fazer isso. O próprio Andes, que tem a Regional Pantanal, poderia ter uma extensão aqui em Dourados para atuar nessa área indígena que nós temos aqui e que demanda de muita atenção. A ASMA pode falar muito bem disso. Então, motivos para esse prédio se tornar e se consolidar como uma referência no Andes, como já disse para mim o Milton quando veio aqui, de que ele conhece todas ou quase todas as seções do Andes no Brasil. E ele disse que não tinha lembrança de alguma que tinha uma sede tão boa como essa. E isso tem que ser valorizado. Obrigado, pessoal. Olá, olá. Vou fazer uma fala rápida, 2 minutos no máximo, que eu não teria ousadia de falar mais com o presidente. Só para reforçar o que eu enviei a todos na carta de agradecimento aos votos para a chapa número 2, reforçar que todos nós trabalharemos juntos
em prol do sindicato, reforçar, como já foi dito aqui, o ambiente de disputa eleitoral, ele confronta as ideias, e conforme você confronta as ideias em discussões relativamente mais acaloradas em determinados momentos, pode parecer que há algum grau de animosidade ou alguma coisa pessoal, né, entre os docentes. Não é o meu caso, não tenho nada contra a outra chapa. Na verdade, fiquei muito feliz em concorrer ao meu lado a Adma, professor Edmilson, professora Jandira, que são professores que eu admiro demais, e feliz, por incrível que pareça, em concorrer com docentes do outro lado, que não compõem necessariamente a chapa do professor Marcelo, mas o professor Aguinaldo, o professor Crepaldi, que sempre tivemos, Alberni, né, que já trabalhamos juntos em comissões, sempre foram muito cordiais comigo, nunca tivemos nenhum embate pessoal, nunca tivemos nada pessoal, e conforme o tempo passado, a partir do momento que eu assumi a responsabilidade de representar alguns nomes para o pleito e tentar assumir a diretoria, representar o EMES no próximo biênio, eu trouxe para mim trouxe para a nossa chapa todas as características que eu acho que são concernentes ao corpo docente, nós como docentes, como pessoas que formam opiniões, e como formadores de opiniões, nós necessariamente temos que dar os exemplos nas nossas relações, independente de quais relações elas sejam, sindicais ou profissionais dentro da universidade. Eu agradeço também à comissão, todo o contato que eu tive com a comissão foi muito cordial, muito bom. Professora Bartolina, todas as vezes que nós nos falamos, professora Cíntia, o professor Sidney, que foi lá fora, sempre que eu precisei de alguma coisa, sempre que eu solicitei alguma coisa, eu fui atendido quase que de imediato. Então, eu agradeço realmente a todos a oportunidade de ter participado. Coloco-me à disposição sempre que precisar de alguma coisa, inclusive pelo tempo que eu passei curto na tesouraria, né, foram, na verdade, uns 2 meses líquidos, mais ou menos, né, que eu tive acesso às contas e pude mexer em alguma coisa dentro do sindicato, demonstrar para vocês, até porque a prestação de contas do meu período não pôde ser realizada ainda por causa do banco, que nós não tivemos acesso. Me coloco à disposição para poder fazer e apresentar a prestação para vocês. E congratulo toda a chapa, todo mundo. Convoco e chamo todos os apoiadores da chapa 2 também. Foram 110 docentes. No meu ponto de vista, fiquei muito contente. Foi uma votação bem expressiva para mim e para a nossa chapa. Convoco a todos que permaneçam sindicalizados. Esse momento de conflito findou-se. Nós todos agora estamos do mesmo lado da corda e temos que puxar a corda, como o próprio professor Marcelo já falou, como foi dito aqui por outros componentes, a corda da classe trabalhadora. Nós somos classe trabalhadora, do outro lado está uma classe que não precisa nem de muita gente para conseguir puxar essa corda e fazer a corda ser levada para o outro lado e nos prejudicarmos. Então, quanto mais gente tiver desse lado da corda puxando, será muito melhor para a nossa categoria. Não só docentes, mas como o corpo técnico, aqui representado pela Ana. Eu agradeço a todos essa oportunidade. Fiz muitos amigos, independente da chapa, independente da situação. Conheci muita gente, uma experiência sensacional, uma experiência incrível. Conheci demais, não só a do EMES, mas como um movimento sindical. O Andes, que eu não tinha tanto conhecimento. Então, eu agradeço a todos a possibilidade dessa participação, especialmente a chapa que me compôs, e agora felicito a chapa que entrou, desejo todo sucesso, assim como eu escrevi na carta, o sucesso da administração e da gestão de vocês necessariamente será o sucesso de toda a carreira docente, e estamos juntos na luta. Pessoal, só para encerrar, a gente quer agradecer também as meninas do cerimonial, a Késia e Graça, né? Obrigado, viu, pelo cerimonial. Obrigados a todos e
Tem um salgadinho lá no fim. Obrigado.